Desde a sua estreia, Kaguya-sama conquistou uma legião de fãs ao longo do mundo com sua abordagem inovadora de romance, misturando estratégias de guerra psicológica com comédia e emoção. O anime basicamente acompanha a história da Kaguya e do Shirogane, que são dois estudantes muito brilhantes dentro de uma academia chamada Shutin, e ambos possuem sentimentos um pelo outro, mas ambos se recusam a se declarar, o que acaba transformando o amor deles em uma verdadeira batalha psicológica. Mas será que Kaguya-sama merece todo o hype que recebeu? Uma obra-prima do gênero ou apenas um anime superestimado? Então nesse vídeo a gente vai analisar os pontos positivos e negativos desse anime e responder de uma vez por todas a essa pergunta. Esse aqui é o segundo vídeo de uma série que eu tô fazendo aqui no canal. O primeiro já saiu, que foi falando sobre Hatsukoi Monster, então se você ainda não assistiu o vídeo eu recomendo que você assista, eu vou estar deixando aí no card, e por falta de nomenclatura melhor eu vou estar chamando de análises românticas. Então se quer saber a minha opinião sobre Kaguya-sama Love War, então continue comigo que logo depois da vinheta eu te conto tudo. Kaguya-sama pode ser dividido basicamente em dois pedaços, antes e depois da terceira temporada. E falando um pouco mais sobre os pontos positivos e negativos desse anime, o primeiro ponto positivo é com certeza o roteiro bastante criativo, porque principalmente a premissa de dois personagens intelectualmente brilhantes, tentando fazer com que o outro se confesse primeiro, é uma abordagem bastante criativa do autor, principalmente dentro do gênero de romance. Então o anime ele vai brincando muito com essa questão de que o amor ele é uma guerra estratégica, né, e que muitas vezes acaba resultando em umas situações muito hilárias. O anime ele também tem um ótimo timing cômico, onde ele consegue equilibrar muito bem também essa parte do romance com a parte do humor. Então você tem o uso de exageros dramáticos, a gente tem um narrador muito carismático também, que sempre dá um resumo, né, no começo dos episódios e também no final deles. E é claro que a gente também tem a reação dos personagens, né, que também traz um time muito cômico, muito divertido e é muito legal de ver. A gente também tem personagens muito bem construídos, porque uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, uma coisa é você desenvolver os personagens principais e esquecer dos personagens secundários. Aí logo depois, quando você desenvolver os personagens principais, aí você vai desenvolver os personagens secundários. Aqui isso não acontece, aqui ambos são desenvolvidos de forma gradual. Eu acho isso muito interessante, então você tem muitos personagens muito memoráveis. Então você tem a Tiga, você tem o Ishigami, você tem a Hayasaka, e todos eles vão adicionando camadas de profundidade e variedade dentro de cada arco. Além de que cada um tem o seu desenvolvimento, então cada parte do anime, todos eles têm o seu desenvolvimento próprio, né? A gente sabe um pouco mais sobre eles em cada tempo que passa, o que evita esse negócio deles ficarem sempre de alívio cômico. Outra coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre a produção e a direção, que são de alto nível nesse anime. A animação do estúdio A1 Pictures, gente, é sensacional. É um anime com cenas muito dinâmicas, cheias de criatividade, especialmente também nas expressões faciais dos personagens. A gente também não pode deixar de levar em consideração tanto a trilha sonora quanto a dublagem do anime, que também é excepcional. E um adendo aqui, não só na dublagem japonesa, mas a dublagem brasileira também é muito legal. Então pra quem não tem muita paciência de ficar lendo legenda, então pode ir na dublagem brasileira, que sim, esse anime ele tem, e é uma dublagem muito legal, eu acho que vocês podem gostar bastante. E claro que também não posso deixar de falar que a gente tem um final satisfatório. Então, apesar dele ser um pouco demorado pra acontecer, quando as coisas acontecem, a gente fica com aquela satisfação no peito e fala, mereceu esse tempo, realmente foi bom esperar por tanto tempo. Então, assim, é um fechamento muito legal, o anime ele não terminou, mas a gente já fica com aquela sensação de que mesmo se o anime não continuasse, ainda assim seria um ótimo fechamento. Assim, a gente não ficaria sentindo falta de algo, porque praticamente o que a gente mais queria realmente aconteceu. Mas é claro que isso também não são flores, existem muitos pontos negativos que, pelo menos pra mim, deixou muito a desejar. O primeiro ponto negativo é com certeza o ritmo extremamente lento no começo do anime, porque principalmente na primeira temporada, na segunda já começa a melhorar um pouco, mas principalmente na primeira temporada, apesar dela ser extremamente divertida, né, a gente tem um time cômico muito bom, a direção é sempre de primeira, para algumas pessoas ela pode parecer repetitiva, principalmente que o jogo psicológico desses dois, ele acaba demorando muito para evoluir, então ele se torna muito mais um anime de comédia do que um anime de romance, porque você quase não tem interação romântica entre os personagens. A gente tem um desenvolvimento um pouco gradual deles, a gente sabe do sentimento deles e como eles estão tentando lidar com isso, mas principalmente na primeira temporada é algo que é muito superficial, você não sente que eles estão tendo muito avanço durante isso. Então isso aí acaba deixando um pouco a desejar, porque quem gosta de um romance um pouco mais rápido, né, que ele tem um desenvolvimento melhor, Kaguya-sama não tem isso. Até porque as coisas só vão começar a desenrolar de verdade na terceira temporada, porque na primeira e segunda a gente tem um pouquinho de desenvolvimento, mas é praticamente nulo, é praticamente comédia pura com um pouco de desenvolvimento. Mas fora isso, não tem praticamente nenhum romance realmente acontecendo. Outro ponto também é o foco muito excessivo na comédia em alguns momentos. Principalmente que, como eu falei, quem procura um romance um pouco mais direto pode acabar se frustrando bastante, já que a história ela vai se desenrolando muito através de piadas e exageros. Então isso acaba, para algumas pessoas, pode atrapalhar um pouco. Outro ponto que eu não gostei também é que, apesar dos personagens secundários eles terem desenvolvimento, alguns arcos de desenvolvimento deles poderiam ser melhor aproveitados. Então, por exemplo, embora o Ishigami e os outros personagens eles tenham um desenvolvimento deles, né, eles
personagens tenham o tempo de tela deles, alguns arcos ele acabaram sendo um pouco rushados. Principalmente se a gente comparar o mangá com o anime, já que o anime ele tenta deixar as coisas um pouco mais fluidas, e por isso ele acaba cortando bastante coisa que traria mais desenvolvimento para os personagens. E o último ponto também é que o humor pode não ser para todo mundo. Então o uso de exageros, referências, pode acabar sendo cansativo para algumas pessoas, para quem prefere um humor mais sutil. Então é um anime muito focado em comédia, às vezes para mim ele até exagera um pouco, porque às vezes eu quero ver um desenvolvimento, eu quero ver uma cena um pouco mais séria, mas aí eles optam por trazer uma cena um pouco mais cômica. Então isso daí acaba me angustiando um pouco, é claro, é apenas a minha opinião, pessoas podem discordar ou concordar com ela, mas pelo menos pra mim é isso. É um ótimo anime de comédia, um ótimo anime de romance, mas eu acho que em algumas partes eles poderiam ter mesclado melhor como isso poderia acontecer. Mas é claro, a impressão que dá é que eu tô batendo muito nesse anime, dando a impressão que eu não gostei, e é exatamente o contrário, principalmente por causa de uma única coisinha. A terceira temporada. A terceira temporada eu acho que não só pra mim, mas pra muitas pessoas é considerada a melhor fase do anime pra muitos fãs. Que diferente das outras temporadas, né, que focavam muito mais na comédia, nas estratégias da Kaguya e do Shirogane pra tentar conquistar um ao outro, essa temporada ela acaba desenvolvendo muito o romance deles. Tanto é que a gente tem um fechamento muito memorável, e quem esperou tanto tempo pra ver esses dois juntos, foi realmente uma pedra que a gente arrancou do sapato, porque realmente eles finalizaram de uma forma muito maestral. A terceira temporada ela é quase perfeita. Não à toa, ela chegou a ficar em primeiro lugar no My Anime List, que é uma lista de ranking de anime. E a terceira temporada, ela entrega tudo que a gente tava sentindo falta dentro do anime de Kaguya-sama. Então, todos os pontos negativos que eu citei sobre a primeira e a segunda temporada, eles acabam virando pontos positivos. Porque, primeiro, eles têm um ritmo mais ágil, principalmente que eles vão acabando focando um pouco mais no desenvolvimento do casal. Então, enquanto as duas primeiras temporadas, eles tentavam trabalhar mais no jogo psicológico e na comédia, a terceira temporada ela acelera isso muito, porque ela vai levando os protagonistas a momentos muito mais emocionantes e muito mais decisivos na vida deles. Um outro ponto também, que algumas pessoas poderiam sentir falta, é a gente ter um maior desenvolvimento do Shirogane. Porque apesar dele ser um protagonista da história, ele ser um dos personagens principais, parecia que tava faltando ele ser um pouco mais humanizado, porque ele sempre era caracterizado como um aluno perfeito dentro daquela história. Então tava faltando esse aprofundamento dentro da história do Shirogane. E é isso que a terceira temporada faz, ela faz isso de uma forma maestral, de como que ele vai enfrentando os problemas deles não só dentro da escola, mas também fora dela, né? Levando em consideração toda a vida familiar dele, toda a vida fora da escola. Principalmente porque, falando de spoilers agora, o Shirogane ele acaba deixando claro que ele pretende estudar no exterior. E isso vai criando um clima de urgência dentro da história, principalmente porque com o relacionamento dele e da Kaguya meio esquisito, ele sabia que precisava tomar uma atitude antes de ir embora, porque senão ele sabia que nunca ia conseguir fazer dar certo. E é claro, isso faz com que todo mundo saia da zona de conforto, fazendo com que todos tenham que agir mais rapidamente. O que não só dentro da história faz sentido, até porque se ninguém se mexer nada vai acontecer, e pra gente também faz muito sentido porque você cria um problema que gera desenvolvimento. E é uma coisa que eu sempre digo aqui no canal. Problema dentro do anime sempre gera desenvolvimento de personagem. Então a melhor forma de você desenvolver um personagem é atacando ele dentro de um problema. Logicamente que você tem que resolver esse problema de forma racional. Não adianta só você tacar o poder do protagonismo no personagem e fazer ele resolver todos os problemas de forma maestral, que isso vai dar certo. Você precisa de um desenvolvimento de personagem que realmente faça ele crescer não só como personagem, mas como pessoa dentro da história. A gente também não pode esquecer de falar do arco principal da história, que é sobre o fechamento da terceira temporada, que é no Festival Cultural, onde basicamente o Shirogane ele faz uma das maiores demonstrações de amor dentro do anime. Ele vai preparando um espetáculo de fogos de artifício e vai deixando bem claro os sentimentos dele. Fora também uma história de Sherlock Holmes que a gente vai tentando descobrir como que as coisas estão acontecendo, até que a gente finalmente tem a Kaguya desvendando esse mistério, né? E aí os dois lá na torre do relógio e tal, um se declara pro outro, e aí na hora que todo mundo solta os balões, começa a soltar os fogos de artifício, os dois acabam se beijando. Então assim, é uma cena muito bonita da gente acompanhar. Pra quem ficou esperando todo esse tempo pra poder ver o desenvolvimento do casal, eu acho que nessa hora realmente tirou um peso do peito. Eu acredito que todo mundo pensou a mesma coisa, que foi que valeu a pena esperar esse tempo todo. E não só isso, também tivemos o desenvolvimento do Ishigami na sua relação amorosa também. Porque além da gente ter o desenvolvimento do casal principal, o Ishigami ele vai ganhando mais tempo de tela. Então a gente não só tem o desenvolvimento amoroso dele, mas também o desenvolvimento dele como pessoa. Então a gente descobre finalmente por que ele é um cara mais fechado, por que ele não é um cara de muitos amigos, por que ele sempre fica mais na dele. E aí não só isso, a gente também vai vendo o relacionamento que ele vai ter com a Tsubame Senpai. E isso também vai trazendo mais uma camada pra história, porque é mais um desenvolvimento que a gente tem. Porque como eu falei, isso vai ajudando a ter mais profundidade no elenco secundário também. E assim, eu não sei vocês, mas pelo menos pra mim, o Ishigami e a Tsubame são o meu casal favorito dentro do anime. Eu acho que a relação deles é muito mais orgânica e divertida do que o próprio relacionamento da Kaguya com o Shirogane. E pelo menos pra quem acompanha o anime, ninguém tem a mínima ideia se os dois vão continuar juntos, se eles vão se separar, se o Ishigami vai ficar dando em cima de outra. Eu realmente não sei. Mas é um casal que eu queria muito ver finalizando junto, porque eu acho que são personagens muito divertidos. A Tsubame Senpai é uma personagem muito carismática, eu gosto demais dela. Ela e a Hayasaka pra mim são pau a pau pra ver qual é a minha personagem favorita.
Atualmente eu gosto um pouco mais da Hayasaka, principalmente por causa do humor ácido e um pouco sádico dela. Hey, hey! Então eu acho isso muito divertido, mas a Tsubame Senpai com aquele carinho especial dela lá ajuda bastante também. Então hoje eu fico um pouco dividido entre a Hayasaka e a Tsubame, porque pra mim ambas são incríveis, ambas são ótimas personagens, e que eu queria que tivesse um pouco mais de desenvolvimento pra elas. A Hayasaka, ela teve um pouco mais de desenvolvimento, né? Ela teve o arco dela, contando todo o romance que ela começou a ter, né? Pela admiração do Shirogane, e isso vai acabando sendo desenvolvendo aos poucos. Mas a Tsubame Senpai, como é uma personagem que chegou na terceira temporada, eu acho que ainda tá faltando um pouco mais de desenvolvimento pra ela. E é claro, como eu já falei antes, a gente também não pode deixar de citar o episódio final, que foi extremamente épico e com certeza um marco no gênero de anime de romance, porque ele basicamente entrega tudo que os fãs esperavam, que é uma confissão épica, com beijos emocionantes, uma execução impecável da animação e da trilha sonora. E assim, com certeza foi praticamente o encerramento perfeito para qualquer anime de romance que a gente tem hoje. Então a gente finaliza esse arco dos personagens de uma forma muito maestral. Só não dá pra dizer que o encerramento foi perfeito, porque não existe anime perfeito, né? Sempre vão ter alguns erros aqui e ali que a gente pode não gostar. Mas eu acho que todo mundo vai concordar que pelo menos quem acompanhou desde a primeira temporada é um final extremamente satisfatório, que todo mundo acho que ficou feliz vendo aquilo. E claro, eu já falei antes, mas aqui a produção é de ponta. Então a terceira temporada eles elevam isso ainda mais. Tem um episódio específico onde eles falam um pouco da cultura das ruas, né? Então lá começa a ter breakdance, começa a ter beatbox, começa a cantar rap. E galera, a ending daquele episódio é maravilhosa. Foi um cara só, um cara, que criou uma ending inteira pra aquele episódio específico. Não é da temporada inteira, então os caras criaram uma ending pra um episódio só. Ou seja, os caras gastaram mais um pouco pra fazer apenas uma ending que ia ser usada em apenas um episódio. E gente, ficou maravilhoso. Um cara, meu, aquele cara, o estúdio ele achou a galinha do spot de ouro dele. Porque um cara fazer uma animação daquele nível, você não encontra em qualquer lugar. Com certeza você não encontra. Agora partindo pra análise final. Kaguya-sama é realmente uma obra-prima ou é superestimado? Bom, Kaguya-sama, como eu já falei, é um dos animes mais inovadores que a gente teve nos últimos anos. Ele combina uma comédia muito inteligente com personagens carismáticos, um desenvolvimento satisfatório do casal principal, além da qualidade de animação, trilha sonora e com certeza dublagem que foi reforçada aí muito nesses episódios. Hayasaka, vem aqui rápido! O que foi? A internet tá quebrada! Nossa, esse seria o acontecimento do século. Mas aí, como eu falei também, a abordagem dele é muito mais focada em comédia, principalmente no começo. E isso pode acabar afastando uma galera que busca um romance um pouco mais sério desde o começo, né? Então ele só vai se desenvolver um pouco mais à frente. Além disso, o ritmo inicial ele pode acabar não agradando todo mundo, porque como eu falei, ele é um anime um pouco mais lento com relação ao romance. Então, coisas que a gente gostaria que acontecessem, eles só vão acontecer lá na frente. Tanto é que pra mim, eu acho que se a terceira temporada não tivesse entregado tudo isso, eu com certeza ia dropar. Porque ficar até na quarta temporada com toda aquela enrolação que a gente teve na primeira e a segunda, eu acho que eu não ia conseguir aguentar mais. Mas agora que na terceira temporada tudo foi resolvido, a gente pode continuar acompanhando sem problema nenhum. Então pode vir quarta, quinta, sexta, quero casamento, quero filhos, quero eles vivendo velhinho. Quero ver a próxima geração deles, então assim, é um anime que eu quero muito continuar assistindo. E agora o meu veredito final é, pra quem gosta de comédia romântica, né, com um pouco de toque estratégico, exagerado, que vai tendo um desenvolvimento gradual, mas que ele se completa no final, Kaguya-sama é realmente uma obra-prima. Agora, pra quem prefere um romance um pouco mais direto e emocional desde o começo, então ele pode parecer um pouco superestimado, mas não tem como dizer o contrário. Kaguya-sama é um dos melhores animes que a gente teve, não só dessa década, mas também, talvez, de toda a trajetória de anime de romance que a gente teve. Isso não é só verdade através de opiniões, mas também com números, que como eu falei, Kaguya-sama chegou a ficar em primeiro lugar no ranking do My Anime List, então acredito que muita gente realmente tenha gostado. E se o público realmente gostou, é um anime com notas tão altas, então não pode dizer que é um anime superestimado. Até porque se ele não fosse um anime muito bem trabalhado, as pessoas não iriam gostar dele. Então sim, é justo dizer que é uma obra-prima. Kaguya-sama com certeza é um dos melhores animes, não só de romance, mas também de animes em geral. E com certeza, quando a gente fala de animes de romance, com certeza Kaguya-sama vai ser sempre um dos mais lembrados. E é uma coisa que a gente tem que destacar também, é como um estúdio gostando do que tá fazendo, realmente entrega uma boa obra. Porque se nós pegarmos também outro anime que é muito legal de acompanhar, mas o estúdio só tá fazendo besteira atrás de besteira, como é a Named Memory, não existe anime maravilhoso que consegue superar uma produção porca. Então se você tem os dois, você tem um anime muito bom com a produção de primeira, não tem como esse anime não fazer sucesso. Então se você é uma pessoa que tá começando agora e tá procurando um anime de romance pra acompanhar, Kaguya-sama é a resposta certa pra você. Porque você tem de tudo um pouco, você tem desenvolvimento de personagem, você tem uma finalização interessante, você tem uma produção de primeira, você tem músicas memoráveis. E esse anime realmente, quem não gosta, não é por conta do anime, é por conta do gosto da pessoa. Porque falar que o anime é ruim, isso é impossível. Como eu falei, pode ter seus pontos negativos, mas isso não torna um anime ruim. Ele torna apenas mais restritivo pra pessoas que não gostam desse estilo de anime. Mas por hoje é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Deixa aí
nos comentários a sua opinião sobre Kaguya-sama Love Wars, se vocês gostam, se vocês não gostam. Deixem os pontos positivos e negativos que vocês acham sobre o anime. Podem dizer se vocês concordam com a minha análise, se vocês discordam, o que vocês discordam ou concordam. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E por hoje eu fico por aqui, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!